Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos nessa casa de oração. Eu vou fazer a leitura de harmonização. Terapia do amor. Amar é a mais excelente terapia para a erradicação dos nossos males. Hoje já se comprova cientificamente que o amor é potente indutor da função imunológica. Pesquisas demonstram que pessoas voltadas a trabalhos altruísticos vivem por mais tempo, graças aos anticorpos espirituais que o amor projeta em nosso organismo, no nosso cosmo orgânico. Ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas, a demonstrar que nós fomos criados por Deus para o amor. Quando amamos desinteressadamente, nosso corpo funciona melhor. Temos uma sensação de bem-estar incrível. A alegria de viver nos invade e torna nossos dias mais felizes. Mas quando agimos com egoísmo, raiva, desprezo contra o próximo, fugimos da nossa configuração divina e assim nos sentimos isolados, carentes, não amados e, por tudo isso, enfermos. O isolamento e a solidão são responsáveis pelo solo onde muitas doenças começam a germinar. Fomos concebidos por Deus para vivermos no amor, para vivermos uns ao lado dos outros em regime de ajuda mútua. Todas as vezes que fugimos do amor e dos relacionamentos, a saúde foge também. Dar a receber amor é cultivar boas amizades e desempenhar tarefas de apoio social na sua comunidade representa uma proteção para a nossa saúde, uma vez que são atividades que fortalecem as células imunológicas. Já a solidão é a sensação de abandono, criam condições favoráveis para vírus e bactérias nos agridam com maior facilidade. A caridade é curadora, porque nos tira do isolamento, mata a nossa solidão existencial. Dar um pedaço de pão, ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão, pode fazer milagres pela nossa saúde. Por isso, se deseja a cura, comece agora mesmo, com medidas muito simples. Convide um amigo para jantar e conversar. Reúna toda a família para aquele gostoso almoço de domingo. Ligue para um amigo que anda distante. Faça novos amigos. Aliste-se em algum trabalho voluntário, sendo útil à comunidade onde Deus o colocou. Pratique generosidade na família, no trânsito, ou na escola e no trabalho. Tolere as imperfeições alheias. Assim, agindo, você sentirá o amor fazendo milagres por você. É do livro Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e unamos-nos nesse momento em oração, em agradecimento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que conosco se faz neste momento. Então, Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade infinita, pelo teu amor misericordioso, pelas tuas bênçãos, Pai, que não cessam de jorrar sobre todos nós, filhos teus, durante toda esta nossa jornada evolutiva. Te agradecemos também, Senhor, por Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que junto a nós se fez, para que pudéssemos compreender
conhecer e vivenciar as tuas leis, Pai. Leis de justiça e soberanas, leis que nos regem, nos impulsionando a seguir nossa jornada evolutiva rumo à tua direção. Gratidão também, Pai, pela vida eterna para a qual tu nos criastes, pelas oportunidades reencarnatórias. Sabemos que cada novo retorno à carne é mais um tempo de perdão, de reharmonização e, sobretudo, de evolução. Gratidão também por todas as experiências vividas até o presente momento e por todos aqueles que fizeram, fazem e ainda farão parte do nosso caminhar. Gratidão pelo dia de hoje, pelos nossos familiares, nossa família primeira, família que recebemos, nossa família segunda, família que formamos. Gratidão por todos e por esta oportunidade de estarmos aqui neste momento, para que entre irmãos, tanto na carne quanto em espírito, possamos participar deste banquete, onde nos é ofertado o pão, o alimento de vida eterna que tem nos deixado Jesus. Que tenhamos todos uma boa palestra. Que assim seja. A palavra é sua, Jorge. Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui. Muito obrigado pelo convite da casa. Para a gente conversar um pouquinho, refletir. Estar dentro de uma casa espírita já é um motivo de muita alegria. Então, cada instante, cada momento que a gente está aqui, a gente tem que vivenciar o mais profundamente possível. Eu ainda estava ali aguardando a exposição e me lembrando, essas plantinhas estão muito bonitas, estão cuidando bem dela. Me chama a atenção porque já faz algum tempo que eu venho aqui e elas estão muito bonitas. Então, assim, esses detalhes que a gente tem ao redor da nossa vida, a gente tem que estar muito atento, porque isso faz com que a gente realmente viva o presente. A nossa tema para a noite de hoje é sobre gratidão. Gratidão, na verdade, é a base de toda a nossa existência. Naturalmente, porque assim, à medida que a gente vai evoluindo, tantas e tantas reencarnações que a gente já tem passado, de uma certa forma, a gente acredita que é obrigação. O mundo tem uma obrigação de eu ter o meu corpo, de eu existir. E a gente vai percebendo, com a maturidade espiritual, que não é bem assim. Nós temos que ter muita gratidão pela oportunidade de estar na Terra, por exemplo. Principalmente nesses momentos tão diferenciados que a humanidade está passando. Nós estamos num momento, de uma certa forma, único em toda a existência da Terra. Estamos vivendo realmente um momento crucial do planeta Terra. Então, se a gente começar a parar para pensar todas as oportunidades de gratidão que a gente deva ter, nossa, a gente vai ficar a noite inteira aqui imaginando cada detalhe. Mas a primeira gratidão, Deus, né? Poxa, Deus está em toda parte. Deus é o Pai. Olha só o conceito de Deus, questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Causa primária de todas as coisas, bondade suprema, amor máximo. Então, muitas vezes a gente está naquelas dificuldades do dia a dia, na nossa trajetória, nossas caminhadas,
nós ainda como espíritos com muita dificuldade para essa compreensão da existência, mesmo dentro de casa espírita, estudando, refletindo, mas como o nosso lixo mental, acumulado por várias e várias existências, acreditando numa vida ainda muito supérflua, correndo muito atrás das questões materiais, estudando muito, mesmo assim, o lixo mental que a gente tem é muito maior. E nós temos muita dificuldade para se manter nessa gratidão por Deus. Então, por isso, o exercício constante da gente sempre ficar nesse ambiente de paz e de gratidão. O que a gente aprende na casa espírita? Que nós devemos elevar os nossos fluidos, elevar as nossas emoções, nossos sentimentos. Nós estamos emaranhados numa série de pensamentos e circunstâncias que a vida nos traz, as dificuldades do nosso dia a dia. E a proposta da doutrina espírita é justamente aumentar as nossas vibrações, melhorar os nossos fluidos, produzir fluidos bons. E uma das melhores formas de fazer isso é esse estado de gratidão. Porque a gratidão por toda a nossa existência, a gente vai começar a perceber que nós temos 99% para agradecer e 1% para questionar, não é nem para desagradecer. A questão é que a gente ainda está muito focado nas dificuldades do nosso dia a dia. Tem uma expositora, que agora me fugiu o nome, famosa, que trabalha muito essa área da neurociência. Tem uma exposição dela fantástica. Se eu me lembrar o nome dela, mas a exposição sim. Isso. Então, a terapia da gratidão. Não é esse o nosso tema, mas aqueles que depois quiserem tirar um tempinho e procurar no YouTube a terapia da gratidão, me veio agora na minha mente um gatilho sobre essa exposição. Por quê? Porque ela faz um trabalho em cima de uma pesquisa de Daniel Goleman, um psicólogo famoso, e sobre essa terapia da gratidão. E ela diz nessa pesquisa, ela relata a pesquisa em si, que não era uma pesquisa espírita, uma psicologia, e ela estava trazendo para o trabalho dela na área do espiritismo, de que Daniel ele descobre, em um determinado momento, que o nosso presente dura no máximo 3 minutos. E ela faz, não vou ficar explicando os detalhes, que aí não vai perder a graça de a exposição. Mas o que é esses 3 minutos? De onde é que eles sabiam? Colocavam em água fria e esquentavam. E foram fazendo teste. Resumindo, chegou um momento que ela ficasse assim, um tempão numa água gelada, e os últimos 3 minutos na água mais morna, a pessoa dizia que estava muito feliz, que estava alegre, estava se sentindo bem, pelos 3 minutos finais, mesmo que tivesse ficado 20 minutos numa água geladíssima. Então, dentro dessa constatação da pesquisa, o que se entendeu? Que nós, na verdade, duramos 3 minutos no presente. Aí ela cita, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem de final de ano, de férias, vamos viajar para Caribe, vamos dizer assim. Então lá está lá o casal, todo alegre, todo feliz, 10 dias aproveitando o máximo daquele ambiente. Chega no último dia, extraveia a mala na volta para casa. Se perguntar para a pessoa como é que foi a viagem, a pessoa foi uma terrível, horrível. Quer dizer, o que valeu foi o último dia. E ela trata esse trabalho na pesquisa dela pela questão da fotografia, porque ela chega a uma conclusão no final do trabalho em que a fotografia faria uma diferença enorme na vida das pessoas. Por quê? Com a fotografia hoje digital, ninguém tira mais tempo, né, para ficar imprimindo essas fotografias, né? Tá no celular, então. E a fotografia física fazia com que a pessoa olhasse, por exemplo, olha, fulaninho, daqui, ó, tu tem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Olha aqui, ó, quando tinha um aninho, papai estava aqui, padrinho, madrinha, a babá que limpou a fralda. Quer dizer,
a criança, de uma certa forma, ou o adulto, o jovem, começava a perceber quantas pessoas faziam parte do seu vínculo familiar e que ela tinha gratidão de sobra para aquelas pessoas e, de uma certa forma, brincando, sem a fotografia física, ficaria muito difícil da gente resgatar. Ela estava trabalhando isso justamente numa situação de prevenção ao suicídio. Nós estamos no mês de janeiro, que até o pessoal, acho que é o mês da paz, tem todo um trabalho vinculado a isso. De uma certa forma, hoje, nós estamos passando por uma certa pandemia de doenças na área mental. É mais fácil a gente encontrar alguém hoje com algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema nessa região, nessa área, do que não achar. Então, resumindo, a gratidão faz, de uma certa forma, a gente começar a entender que tudo que está ao nosso redor é muito, muito melhor. Nós temos muito mais para agradecer do que propriamente nos contrariar. Partindo desse pressuposto, a gente começa a equilibrar as nossas vibrações e, de uma certa forma, aumentando a nossa capacidade de absorver fluidos melhores, a gente consegue se sintonizar com amigos espirituais e amigos na carne, realmente, que vão nos amparar, vão nos ajudar na nossa trajetória. Então, de uma certa forma, realmente a gratidão é, acima de tudo, uma forma muito simples até, da gente começar o dia, ou viver a sequência do dia, com uma vibração mais elevada, ou pelo menos não cair completamente. Sempre observando que tudo que está acontecendo ao nosso redor é para o nosso bem. Não existe nada que aconteça para nós que não é para o nosso bem. Essa é a dificuldade tremenda que a gente tem de entender isso, né? Porque imaginar que tudo que está passando na nossa vida, nesse momento, não existe uma outra opção se não é para o nosso bem. Bom, Jorge, mas o que eu estou passando não pode ser para o nosso bem. Agora, vai depender de como que a gente vai viver aquela situação. Tem algumas situações que a gente vive que a gente poderia durar alguns minutos, né? Naquela dor, naquela angústia, algumas horas, alguns meses, alguns anos, algumas décadas ou algumas reencarnações. Vai depender muito da forma que eu esteja observando aquilo que eu estou passando naquele momento. É difícil? Claro que é difícil. A dor é algo que nos une. Não tem como eu chegar para você e dizer assim, a dor sua é menor que a minha. Não tem como, né? Seria muito cruel da nossa parte ficar analisando a dor de cada um. Então, a dor é algo que nos une em todos nós. Mas como que a gente vai viver aquela dor é o que nos faz a diferença total na nossa vida. Bom, por que a gente fala muito em gratidão? Porque normalmente a gente faz ao contrário, né? A gente é muito mais ingrato do que grato. Aquela história de que, como nós somos ainda espíritos muito ainda no começo da nossa trajetória espiritual, nós ainda nos comportamos como bebês, crianças. Bom, eu tenho 2 filhos, um menino de 13 e a menina de 8. Ela acha que tudo para ela é para ontem, né? Eles não estão pensando que, olha, que tem que trabalhar, tem que conquistar. Não, é para ontem. Essa dificuldade, e como esses espíritos, até no caso, estou colocando essa parte, esses espíritos já estão nascendo com uma maturidade maior, quer dizer, nós, enquanto pais ou adultos em geral, a nossa observância sobre os comportamentos deles está cada vez mais complexo, mais difícil. Por isso, a incidência de depressões, essa sensação de tristeza está vindo mais para trás ainda. Antes a gente falava em depressão lá para os 40 em diante, né?
a crise da meia-idade. Hoje é a crise da adolescência, é a crise infantil. Por quê? Essa necessidade de que todos satisfaçam a sua vontade. Nós, enquanto espíritos, nós estamos ainda nessa situação. Por quê? Porque a gente acredita que tem que ser feliz. Mas a nossa felicidade está ainda muito ligada às questões materiais. Nós ainda estamos muito na matéria. Então, isso é tão fácil de se perceber, é eu entrar numa rede social, que é o retrato da nossa geração, da nossa sociedade atual, né? E o que é ser feliz? É estar do lado de um carrão, de uma mansão, viajando, quer dizer, nós ainda estamos presos a essa felicidade. Bom, nós não podemos também imaginar que isso é uma coisa totalmente equivocada. Não, faz parte do nosso momento de evolução. O que vai fazer a diferença é nós percebermos que isso não é o fundamental. Isso é um exercício constante, né? Bom, a gratidão, assim como a fé, ela é um estado de espírito. Jesus, quando ele diz para nós, olha as duas palavrinhas, vigiai e orai. Vigiai no sentido realmente de vigiar os meus pensamentos na hora que eu está acontecendo tal situação comigo. Por que eu estou triste? Por que eu estou começando a entrar numa situação que não está legal? Né? Eu estou vigiando os meus pensamentos. Nossa, por que eu estou sendo ingrato com determinada situação se não é para estar ingrato? A questão René Descartes é um filósofo lá, famosíssimo, né, da humanidade. Ele tem uma frase que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele ainda é de origem tanto de Platão, de Sócrates, é daquela turma maravilhosa que teve na Terra, e ele coloca lá que penso, logo existo, né? E ficou famosíssimo isso. Bom, penso no aspecto que o mundo espiritual primeiro está no mundo dos pensamentos, no mundo perispiritual, está correto. Depois vem a matéria. Tanto que o mundo espiritual não necessita, propriamente dita, da matéria. A matéria, sim, que precisa do mundo espiritual. Bom, nesse aspecto, tudo bem. Penso, logo existo. Agora, penso, se eu colocar... Que aí as pessoas começam, não, se eu penso, logo existo. Mas os pensamentos que não são bons, são só meus? Então, esse penso, logo existo, ok? Uma parte, a outra parte a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Estamos agora, nesse exato momento, todos nós jogando pensamentos no ambiente. Nós estamos pensando constantemente. Mesmo que a gente não queira, os pensamentos estão saindo. Uma das técnicas, técnica, eu não digo assim técnica propriamente dita, eu digo insistência, persistência de estar numa casa espírita, vai fazer com que a gente tire um pouquinho aqueles pensamentos macaquinhos, né? Aqueles pensamentos que ficam... Né? A gente entra na casa espírita, e aí o expositor começa a falar lá, não era isso que eu vim escutar, e aí de repente já pensa, será que eu deixei o feijão em casa cozinhando, e não sei o quê, amanhã o que eu vou fazer, esse final de semana, tal. Quer dizer, a gente não consegue se concentrar no que estamos naquele momento se propusendo a fazer. Eu digo que o começo de uma casa espírita normalmente é isso. Depois a gente vai se acalmando, os irmãozinhos vão nos ajudando, a gente vai conseguindo se concentrar melhor. Bom, a partir do momento que todos nós estamos pensando, as consciências tanto encarnadas, que somos nós, e as consciências desencarnadas, que são os espíritos que estão ao nosso redor, estão também pensando. Então quer dizer que o meu pensamento não é só meu. Então se eu saio de casa, eu fiz uma prece, eu estou feliz, eu dei um beijo na minha esposa deu um beijo, meus filhos ali ao redor de mim, tem tudo para me ter um dia maravilhoso. Aí eu pego meu carrinho, estou passando em Braço Norte, um carro me fecha. Eu já... Isso aí só pode ser de Jaguaruna, não sabe dirigir aqui. Né? Primeiro pensamento. Aquilo ali já estou dando brecha para quê? Para que pensamentos naquela sintonia vão até mim.
Daqui a meia hora eu estou pensando coisa que eu não estava pensando de manhã. Ou seja, o pensamento não é meu. Vigiai e orai. Orai no sentido que pedir proteção àqueles amigos espirituais, como a gente pede para um amigo, um companheiro, a esposa ou um amigo de trabalho, olha, me ajuda hoje, eu quero fazer uma reforma aqui, eu quero fazer uma atividade diferente. Orar é isso, é pedir para aqueles que estão ao nosso redor que nos ajudem na tarefa do dia a dia. Se a gente consegue ter uma vibração um pouco mais elevada, é óbvio que os nossos mensageiros vão ser cada vez maiores. Mas a tendência é espíritos que estão um pouquinho acima de nós, que a gente está ali se comunicando e conversando. Resumindo, esses pensamentos, eles estão acontecendo a todo instante. Eu não posso brigar com eles. Eles vão vir. Eu vou dizer assim, não, não é meu, deixa passar. Vai ficar uma emoção, e essa emoção e esse sentimento misturado com essa emoção, que vai fazer a diferença na minha vida. Porque se eu consigo, de uma certa forma, absorver aquele pensamento que não é meu por alguns segundos e deixar ele passar, e não me influenciar emotivamente com ele, eu consigo tocar minha vida melhor do que a maioria que não vai conseguir. A maioria vai acabar, sim, me enrascando com aquilo, e o resto do dia vai ser até chegar uma hora que alguém vai dar um café para a gente e vai dizer, ô, que isso, Jorge? O que está acontecendo? Está querendo me matar só com os olhos? Não, às vezes não chega a pessoa perto da gente assim e diz, o que foi? Te morderam hoje? Quer dizer, então, bom, precisa que alguém te dê esse estado. Então, vigiai e orai. A gente tem que parar para pensar, porque essas orientações que Jesus nos trouxe, elas são orientações práticas. E que a gente fica, às vezes, naquela situação, não, à noite, quando eu fizer minha prece, eu me lembro disso. Não, o vigiar é nesse momento. Lembra que se eu estou com alguma dificuldade no final da tarde, pode parar para pensar que você abriu brechas para pensamentos não tão bons, poucas horas antes, ou alguns dias anterior. A questão é que a gente vive tão elétrico, que a gente não sabe nem onde que está sentindo mais dor, se a dor é de ontem, de hoje, de meia hora atrás, de uma hora. Então a gente tem que dar essa tranquilizada para que a gente realmente possa aproveitar. Bom, se a gente pudesse enumerar tudo que a gente pudesse para agradecer, nossa vida em geral, as doenças em gerais, elas são as nossas maiores bênçãos. A dificuldade que a gente tem de agradecer a uma doença orgânica são fantásticas. Onde é que a gente ia jogar para fora aquilo que nós só estamos jogando para dentro? Observe, para aqueles de repente que não estão estudando a doutrina, ou que estão poucas vezes na casa, nós só temos 3 coisas no universo, basicamente. Deus, que a gente não sabe do que ele é feito, a gente só sabe o que é Deus e quais são as qualidades que ele tem que ter para ser Deus. Só isso, não tem como a gente ir muito a fundo. Depois a gente tem o Espírito. O Espírito a gente também não sabe exatamente de que material é feito o Espírito. Depois a gente tem o fluido cósmico universal. Esse sim, ele vai se transformando para dar a formação do nosso perispírito, do mundo perispiritual em geral, até chegar a uma forma mais densa da matéria. Bom, o que eu preciso? Eu tenho que agradecer profundamente por eu ter construído um perispírito que me dá. Não foi assim tão simples. É alguns séculos e séculos de desenvolvimento para que a gente tenha hoje a capacidade de desencarnar e o nosso perispírito bonitinho lá, com muita dificuldade ainda, mas a gente não plasmava isso lá atrás, não. Foi uma conquista nossa. Agora, eu faço inúmeras coisas equivocadas nessas existências e em todas as outras reencarnações que vêm para trás. A espiritualidade ela é fantástica, ela não nos cobra tudo de uma vez só.
é 10% daquilo que a gente fez de equivocado e muitas vezes leva 3, 4, 5 reencarnações para que a dificuldade venha, porque não tem sentido nenhum deles me dar, eu estou passando por uma dificuldade agora, eu estou cometendo uma série de equívocos. Se eles me trazer na carne já na próxima encarnação, será que eu vou ter condição de aprender o que com aquilo? Não, aí só vai ser um castigo. Então, muitas vezes, quando a gente vê aquele espírito reencarnando com uma série de dificuldades orgânicas, que a gente diz, nossa, esse anjo veio para passar dificuldade mesmo. Esse anjo, que não é anjo, é um espírito preparado para aquilo. Muitas vezes está muito mais adiantado do que nós, porque já teve a coragem suficiente de realmente dizer, não, dessa encarnação eu quero colocar. Mesmo que ele não esteja consciente nesse momento. Mas ele está preparado. Porque se não tivesse preparado, não aguentaria. Bom, nesse sentido, quer dizer que nós precisamos da doença no corpo físico para jogar para fora. Todas essas mazelas que a gente acumulou ao longo da trajetória nossa espiritual. Então, quando estamos doentes no corpo orgânico, estamos tendo a saúde no nosso perispírito. Estamos libertando daquela mazela. Agora, se eu estou me libertando da mazela, dessa doença, dessa dificuldade, estou expurgando o corpo físico, e eu estou ali brigando, eu estou, de uma certa forma, com ódio porque eu estou passando por aquilo, vai adiantar? Não vai. Eu estou expurgando de um lado e estou novamente me intoxicando por outro. Então, o fato de eu viver uma doença orgânica é bênção, mas da forma que eu consegui encarar aquilo que eu estou vivendo. Ou seja, a nossa saúde emocional, que é hoje o mais difícil. A quantidade de pessoas que entram em depressões, essa onda de suicídio, é por quê? Porque não consegue, a dor, a emoção da dor é tão grande pelo problema que está passando, que é preferível, não é que a pessoa quer, entre aspas, se matar. Ela quer matar a dor que ela está sentindo. Então a maioria dos suicídios é dessa forma. Porque o sofrimento é tão grande que ela prefere tirar aquela dor. Então, essa gratidão por essas coisas que a gente está vivendo no nosso dia a dia é extremamente importante. Já a ingratidão, ela dá aquele sentimento de satisfação, aquela amargura, aquela coisa que todos... Não é aquela pessoa narcisista, que todo mundo tem que estar em função dela, que ela é a mais importante? É assim. A ingratidão é isso. Nós estamos num corpo físico, vivendo numa região entre litoral e serra, Santa Catarina, Brasil, América do Sul. Meu, a única coisa que a gente não pode é ser ingrato aqui. Então, já pensou nós... E assim, às vezes as pessoas nos questionam. Esse dia eu estava vendo uma exposição do Haroldo Dutra, que fantástico a forma que ele encara a doutrina espírita. E ele dizendo assim, olha, não fiquem preocupados não, que o mundo espiritual está meio vazio lá. Porque segundo Emmanuel, lá no começo do século, ele falava em torno de 22, 23 bilhões de espíritos que rodeavam a Terra. Então tinha uma parte na Terra, que na época dava uns 2 bilhões mais ou menos da população da Terra. Aí se fazia aquela continha, 7 vezes 2, alguma coisa, se dizia assim, 7 vezes, então uma parte está na Terra e 6 está no plano espiritual. Haroldo hoje já diz ao contrário, ele diz, não, na época era isso. Hoje não, nós estamos com uma população de quase 8 bilhões. Se nós temos 20 e poucos bilhões circundando a Terra, então nós estamos com 1/3 encarnados e 2/3 no mundo espiritual. Então, resumindo, o mundo espiritual está um pouquinho vazio, vamos dizer assim. Está mais cheio aqui. Aí não, está cheio como? Porque nós estamos nesse momento de transição. Nós estamos com espíritos que não terão mais condições de reencarnar na Terra. Esses que cometem essas barbáries, eles
é uma das últimas encarnações possíveis, mas estamos também com inúmeros espíritos de uma envergadura maravilhosa reencarnando e voltando para a Terra. O próprio Emmanuel já está reencarnado, Joana de Ângeles. Então, nós estamos, como aí no comecinho da exposição eu comentei, vivendo um momento mágico. Nós somos da geração de Chico Xavier. A maioria de nós, pelo menos. Imagine, nós, daqui a alguns séculos, eu vivi com Chico Xavier. Há 2 encarnações atrás, Chico Xavier viveu no mesmo século meu. Divaldo, o próprio, a Madre Teresa, quantos espíritos que estão nesse momento na Terra, ou que tiveram há pouquinho tempo. Então, esses espíritos agora estão vindo, de uma certa forma, muitos, para nos ajudar nesse momento de transição. Então, a gente está vendo hoje nas universidades uma procura por unir saúde física com a saúde espiritual. Se a gente for buscar, por exemplo, pesquisa na área da ciência convencional, explicando a fé, a gratidão, a caridade como atuação na nossa vida, está cheio de artigos e materiais cada vez mais. E a gente fica muito feliz porque o primeiro país no mundo, assim, que é o realmente que está na vanguarda desses temas, é o Brasil, mostrando que realmente nós somos a pátria do Evangelho. Então nós temos tanta coisa para agradecer. Olha a quantidade de material que nós temos hoje no YouTube, vamos dizer assim, que a gente pode estudar, se aprimorar, informação, conhecimento, que de uma certa forma vão ser várias encarnações para a gente pegar o material. Haroldo, por exemplo, deve ter mais de 1 milhão de horas gravadas. É muita coisa. Bom, se a gente pudesse assim imaginar, Braço Norte tem o merecimento de uma casa espírita. Não são todas as cidades que têm esse merecimento. Tem que ter preparo para isso. Então, será que a gente tem noção e a gratidão por ter nessa cidade uma casa espírita? Eu sempre digo que a casa espírita é a universidade da alma. Nós estamos aqui na vanguarda, sim, senhores. O que está hoje a ciência convencional trabalhando, o espiritismo fala há 150 anos. Só que hoje eu tenho uma certa preocupação que daqui a pouco as pessoas que estão fora do movimento espírita vão estar explicando espiritismo para nós. Porque a gente está vendo tantas outras organizações estudando sobre espiritualidade, espiritismo de uma outra forma, com outros termos, mas o conceito é muito próximo. E às vezes até se confunde, porque a verdade ela é observada por várias formas de observar. Só que nós, enquanto espíritas, nós temos que ser fiéis a essa doutrina e demonstrar aquilo que a gente tem estudado. Não, peraí. Você está observando tal fato, mas está aqui, está lá no livro do médium, no livro dos espíritos, isso, aquilo. Quer dizer, eles vão passar uma dificuldade enorme, porque o desenvolvimento da ciência é dessa forma mesmo, mas nós já estamos com a informação lá na frente. Então é caridade do espírita demonstrar esse conhecimento e explicar. Então essa gratidão por estarmos dentro de uma casa espírita, gratidão para aqueles espíritos que estão aqui antes da gente começar o trabalho, venham aqui, se preparam, criam todo um ambiente. Gratidão pelos encarnados, numa época lá atrás, resolveram montar um centro espírita. Não é fácil. Não é fácil manter um centro espírita aberto. Existe muita perseguição das trevas
Então a gente tem que ser muito firme. Se não tiver um grupo coeso, é difícil. Então essa gratidão por estar num ambiente que não é todo local que tem, isso é muito importante. A gratidão, segundo os espíritos superiores, ela vai nos dar um certo amadurecimento psicológico. A criatura se torna, entre aspas, diferenciada. Porque ela começa a enxergar o mundo de uma forma que ninguém enxerga. A gente chega perto da pessoa e não, mas que lá parece que nunca tem problema, ele está sempre. Não tem sim. É porque ele está enxergando aquilo de bom em tudo. Não tem quando a gente vai fazer está num atendimento fraterno, normalmente acontece isso. A gente chega no atendimento fraterno arrasado, porque quando a gente quer uma ajuda de alguém, a gente quer desabafar. E dependendo da situação, a gente sai de lá com vergonha. Porque a gente diz, nossa, eu achei que meu problema era grande, mas não era tanto assim. Por quê? O atendente vai mostrando que não é bem assim. Ou às vezes o mundo espiritual vai preparando. A gente passa numa rua, a gente observa alguma coisa que nos choca. A gente já dá aquela... Não, mas eu vim para falar, eu vou falar. Aí chega na frente ali, alguém dá mais algum exemplo, a gente vai para a exposição, aí o expositor fala isso, aquilo, de repente uma mensagem, uma folhinha, o do lado da cadeira dá um exemplo, a gente... Não, mas eu estou aqui para fazer o atendimento fraterno, eu vou fazer. Mas resumindo, a gente vai se diminuindo, entre aspas, porque a gente vai percebendo que a nossa dor lá em casa, no nosso mundinho, é gigante. Mas a partir do momento que eu vou enxergando que todos nós estamos batalhando no dia a dia, a gente vai se acalmando. Não é problema? Claro que não é, porque faz parte. É a nossa evolução que está em jogo. Bom, a gratidão é de mãos dadas com a esperança, e com a fé, e principalmente com a caridade, ela nos vai dar a força do dia a dia. Porque quando eu tenho gratidão por tudo e esperança que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, eu vou me acalmando, eu vou me tranquilizando. A caridade bem sentida, ela faz com que a gente... Olha qual é o conceito da caridade. Perdão, indulgência e amor, né? Como que a gente está trabalhando isso? Bondade poderia ser. Mas perdão, indulgência, bondade, amor. Então, esse perdão de nós entendermos, não, se eu estou sofrendo hoje, é porque eu precisava passar por isso. Mas ao mesmo tempo, amanhã vai ser um dia melhor. Então, eu começo a me perdoar, a entender que naquele momento, eu ainda estou passando por aquela dificuldade. A indulgência para com as falhas dos outros, porque a gente vai começar a perceber que eu erro, o outro também erra. Né? E depois a bondade acima de tudo, em todas as circunstâncias. Se a gente perceber essa esperança de um dia melhor, todos nós, quando ainda isso, a vida em si ela é fantástica. Porque a gente, quando está na fase infantil, ainda no encaixe do espírito nessa encarnação, a gente está sonhando, a gente está naquele mundo de princesa ou de príncipe. A gente não está preocupado com o boleto do dia da manhã. Né? Tem o papai da manhã, o papai e a mamãe para cuidar disso. Mas aí a gente vai chegando naquela fase da adolescência, a gente já começa a se preocupar com algumas coisas. Tal. Jovem, que eu vou me formar? Que trabalho que eu vou seguir? Será que eu vou encontrar o meu príncipe ou a minha princesa? Isso tudo é difícil. Mas amanhã vai dar certo. A gente tem que pensar dessa forma. Eu, por exemplo, eu tenho um menino que é autista de 13 anos. E ele não é oralizado. A comunicação dele não verbal, ele até dá para a gente conseguir entender bem. Mas ele fez 13 anos agora.
Então, são 13 anos, de uma certa forma, que aquela criatura que a gente esperava morreu, entre aspas. Porque um pai e uma mãe em nenhum momento espera receber um autista, por exemplo. Eu amo meu filho de todo o coração. Mas a ideia da gente é esperar alguém que fale conosco, que jogue futebol, e aquela coisa toda. Quem é que está preparado, entre aspas, para receber? E a maior dificuldade da gente, de um pai e de uma mãe, de uma criança especial, é o que vai acontecer quando eu não estiver mais presente. Então, a Renata, minha esposa, nesse momento, quando eu toco no assunto, ela já sai chorando antes de começar a conversa. Porque no meio eu disse, Renata, amanhã é amanhã, vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Então, a esperança é nesse sentido. E aí a gente o dia vai acontecendo hoje, amanhã, aí a gente tem dia que parece que vai dar tudo errado, que o professor chama porque agrediu algum amiguinho, porque não conseguiu ficar, porque entrou em crise. Aí a gente muda a medicação, muda a terapeuta, aquela história toda. Não, amanhã é outro dia. E olha, gente, são 13 anos que todo ano, todo mês, às vezes toda semana, tem uma novidade. Mas amanhã é outro dia. Né? Então, quer dizer assim, a gente vai, essa esperança de perceber que cada dia tem os seus próprios problemas, suas próprias dificuldades. Então, nós não temos que se preocupar tanto assim com o futuro. Temos que se preocupar com o dia de hoje. Para que a gente possa se preocupar com o dia de hoje, a gente tem que ser grato. Senão a gente não consegue. A gente fica, de uma certa forma, sempre... O que é a pessoa ansiosa? A pessoa que está querendo viver lá na frente. Ela já começou o cursinho pré-vestibular, ela já está pensando quando ela for trabalhar lá como médica, como engenheira, como alguma coisa. E o depressivo, a pessoa triste, melancólica, ele não consegue se desligar do passado. E, gente, não é uma coisa consciente. Né? Não é uma coisa que eu possa controlar, entre aspas. Vem. Por quê? Porque lá em outras encarnações eu não tinha todo esse conhecimento que nós estamos tendo agora. Essas ferramentas para que a gente possa trabalhar. Então, a gente tem que usufruir disso tudo para a gente dar esse salto na nossa evolução. Porque nós vamos evoluir querendo ou não querendo. Agora vai depender de como que eu quero andar essa evolução. Se fala tão bonitinho, né? O salto quântico. O salto, né? É isso. É eu pegar material, livros, estudar, vigiar os meus pensamentos, realmente mudar a forma de eu conduzir a minha vida. Eu vou ter essa evolução. Se eu não faço isso, o que acontece? A gente tem as dores, as dificuldades, a gente vai aprender de um jeito ou de outro, a gente vai evoluir. Pedro não diz que a gente poderia tampar uma montanha de pecados com o amor? É isso. O que é o amor que ele está falando ali? É eu realmente trabalhar. Porque aí realmente eu vou colocar esse expurgo que eu falei que é da doença física, eu posso também expurgar através do amor. De repente eu poderia estar passando por um câncer de pulmão, mas eu trabalhei muito, e de repente aquele câncer não chegou um câncer. Chegou uma infecção muito grande, ou um câncer que poderia ficar 10 anos, e eu fiquei lá só 1 ano. Isso tudo depende do que eu estou realmente fazendo da minha vida. O que a criancinha pequenininha, que a gente sempre dizia que a criança pequena, depois que ela começa, ela coloca o dedinho na vela lá e queima, a gente diz que já dá para dar uns tapinhas na bunda, que ela já começou a ter a consciência, né? Apesar de que hoje as crianças, eu acho que é capaz de nascer já sabendo que não é para botar mais o dedinho na vela, mas tudo bem. Nós somos assim. Não pode colocar o dedinho na vela. Quer dizer, não faz determinada atitude que tu vai sofrer. A gente faz tudo nessa encarnação do mesmo jeito. E a gente está colocando, aí não é a dedo, é a mão, o corpo, tudo na vela, há várias e várias encarnações. Então,
quebrar esse círculo ao redor do próprio eixo só depende de nós. Não existe outro jeito. Bom, ainda teve uma parte aqui que eu deixei que era da parte orgânica, que eu acabei falando agora, que é essa vontade de fazer as coisas corretas, eu também vou fazer. Gente, isso, o genoma ele foi estudado melhor, né, a parte genética, nos anos 90. Então, até então, a gente não tinha muito conhecimento de nada na área genética. E hoje a diferença nossa de um animal vertebrado em questão de genes ali é insignificante. De um animal invertebrado, a diferença é muito pouquinho. Quer dizer, geneticamente nós somos animais realmente. E tinha aquela ideia de que a nossa genética era uma genética que passava do pai para a mãe, pai continua sendo, mas que meio que fechadinha, né? Eu recebia determinadas características do papai e da mamãe, que poderiam me provocar determinadas situações. Depois eu me unia à minha esposa, eu ia passar a minha parte e a minha esposa para outra. Nossa, e a doutrina espírita, fantástica, como sempre. E a evolução, como é que fica? Nós evoluímos, o nosso corpo orgânico evolui, o nosso perispírito, que é justamente estar unido ao nosso corpo orgânico, ele vai ter que melhorar, né? E como é que isso acontece? Agora a genética já descobriu. Tem um termo específico para isso, que não é a minha área, não preciso saber exatamente, que diz o seguinte, que nós estamos mudando a nossa genética constantemente. Quer dizer, nesse exato momento, eu estou me remodelando para a próxima encarnação. Geneticamente. Porque aí as pessoas, quando a gente falava na doutrina espírita, há uns anos atrás, sobre o perispírito, a pessoa diz, mas você não pode. Como é que fica a genética? Agora não. Agora a própria ciência já sabe que nós podemos, sim, mudar a nossa genética. E isso é tão maravilhoso que algumas doenças orgânicas estão sendo descobertas lá na gestação. Por quê? Porque aquele espírito que está reencarnando não precisa passar para aquela doença. Nós já estamos num nível de evolução que vai ser corrigido, ele não vai precisar sofrer aquele problema ali. Então, isso é fantástico. Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, como é que está meu horário? Perdi. Aquilo que eu falei está certo? Nossa, então acho que eu já falei demais. No capítulo 28, item 28, aqueles que puderem estudarem um pouquinho, leiam esse capítulo. É justamente falando sobre gratidão. É fantástico. Item 28, capítulo 28. Gente, chegando em casa hoje, pare um pouquinho, analise tudo que a gente viveu hoje e sejamos gratos. Vocês podem ter certeza que se a gente realmente fazer como o próprio Santo Agostinho nos ensinou, que é aquela reflexão diária do que eu fiz de errado e o que eu posso fazer diferente para que eu corrija a minha direção em todas as áreas, gente. Como marido, como esposa, como pai, como filho, como profissional do dia a dia, nós sempre temos que evoluir. E fazer essa reflexão, a gente vai exercitar justamente a gratidão. Nós vamos ter uma noite de sono muito melhor, vamos frequentar ambientes no mundo espiritual muito melhor do que até então estamos frequentando, e no dia seguinte, tenho certeza que vai ser muito melhor do que hoje. E assim a gente espera. Muito obrigado pela paciência de vocês. Era isso que a gente tinha para a noite de hoje. Muito obrigado, Deus. Desculpa, passei um pouquinho lá. Só nos resta neste momento, então, agradecer por tanto, por tudo e por todos, por tanto que temos, por tudo que recebemos e por todos com quem nos relacionamos. E que possamos todos também voltarmos aos nossos lares, confiantes na continuidade desta busca espiritual,
confiantes também na presença divina, da misericórdia divina em nossas vidas, confiança em Jesus, nosso mestre, modelo e guia, confiança na espiritualidade, nos nossos anjos guardiões, nossos instrutores espirituais que se fazem conosco a todos os momentos, se comunicando conosco, e confiança principalmente em nós mesmos, no potencial que jaz em cada um de nós. Tenhamos todos um bom retorno, e àqueles que desejarem participar da fluidoterapia, podem permanecerem sentados e serão encaminhados à sala. Tenham todos uma boa noite. Gratidão.